O Emerson, que nasceu numa cidade chamada Pelotas, no Rio Grande do Sul, era um menino que do 0 ao 7 não podia brincar como uma criança normal, não vivia como uma criança normal. Eu tinha crises de bronquite muito fortes. E quem conhece o Rio Grande do Sul e conhece Pelotas, gente, se tem um lugar frio no inverno, eu não sei se tem outro no Brasil, tá? Mas Pelotas é muito frio. Imagina uma criança com asma no inverno. A vida da minha mãe era me levar para o hospital 3 vezes por semana, no mínimo, para nebulização. Essa era a minha vida do 0 ao 7. Eu não tinha outra. As crianças brincavam na rua e eu não poderia estar ali desfrutando aquilo que uma criança gosta, de correr, de brincar. Porque eu tinha crises e eu me envergonhava porque eu ficava, depois de um tempo, tive que usar aquela bombinha. E isso me frustrava, porque eu não podia ser uma criança normal. Depois dos 7 anos, eu comecei a fazer vários tipos de tratamento, mas não passava aquilo, né? Continuava aquelas crises. Quando eu estava com 10 anos de idade, Pelotas tem uma praia de água doce, e nós tínhamos, eu não sei se isso acontece ainda, mas aquelas competições na praia de crianças. Eu tenho um irmão mais velho que ele já jogava futebol, só que o Emerson não podia jogar. O Emerson não tinha condições físicas, né? E eu estava lá com a minha família, passou um amigo do meu irmão e disse assim: cara, tá faltando gente para jogar no meu time, teu irmão não joga? E eu achei que meu irmão ia dizer: cara, meu irmão nunca chutou uma bola. Ele falou: não, ele joga sim. Eu olhei pro meu irmão e falei: que tá louco, a mãe vai me matar. Imagina uma senhora que, passando por tudo aquilo comigo, o hospital, todo aquele cuidado, e o meu irmão decide me levar para jogar bola naquele momento. E eu fui empurrado, obrigado pelo meu irmão, né? 7 anos mais velho, tinha que respeitar. E ele me levou para esse jogo. E ele disse para minha mãe o seguinte: mãe, eu estou indo com o Emerson ali e a gente já volta. A mãe: ok, tá bom. 7 anos mais velho, cuida do teu irmão. E eu fui para esse jogo. E o que aconteceu nesse jogo? Eram 10 minutos para cada lado. Eu entrei no jogo. Nunca tinha chutado a bola na minha vida. Meu time ganhou 1-0, gol meu. Verdade. Só que o pior está por vir, tá, gente? Porque, imagina, primeiro jogo, ganhamos de 1-0, acabou o jogo, eu voltei aonde estava minha mãe. Nós estávamos lá sentados, eu continuei brincando do lado ali, 10 anos de idade. Só que cidade pequena, né? Todo mundo vai passando, conhece, né? Eu conhecia a dona Tereza e o seu Aloysio. Eu falo: parabéns, dona Tereza, parabéns. Minha mãe: parabéns? O que está acontecendo aqui? Parabéns, dona Tereza. Na quinta pessoa que passou lá e disse isso, a minha mãe falou: como assim? Meu filho não está de aniversário? Negócio de parabéns é isso. Aí ela olhou, né? Sabe aquele olhar de mãe? Vocês já conhecem? Ela: ele aprontou. Olhou para mim e eu já apontei para o meu irmão: tenho culpa, é ele. E na época a gente só via o chinelo havaiana voar, né? Era aquela coisa: corre porque vai chegar. Mas eu entendi a minha mãe, né? Por todo aquele sacrifício, ela queria poupar o filho, ela sabia o que ela estava passando naqueles momentos. E essa foi a minha primeira vez que eu joguei futebol. Só que eu peguei gosto por esse esporte. Eu senti uma coisa muito legal naquele momento. E quis continuar. Mas as crises, a minha saúde não me permitia de treinar muito, de me esforçar muito, e isso foi e continua até os 12, 13 anos de idade. Foi onde eu fui para o futsal, comecei a jogar futebol de salão no Brasil, e as coisas acontecendo, eu comecei a jogar e começava a me destacar nos times que eu jogava, pegava confiança nisso,
As pessoas começaram a ver quem é esse menino, quem é esse menino, quem é esse menino, até que com 14 anos eu recebi um convite para fazer um teste no Grêmio, e o time do meu coração. Então eu estava realizando um sonho, né, naquele momento, de poder ter essa oportunidade, né, de fazer um teste no time do meu coração. E o teste, gente, naquela época, o Gonçalves está aqui, acredito que passou por isso ou até pior, o Júnior também, mas o Júnior é mais novo, né? Mas o Gonçalves a gente regula aí com a idade. Quando você ia fazer um teste, tinham 200 meninos na mesma posição. Então o pessoal falava, quem joga no meio campo? Aí levantava 15 lá. Eu olhava, não tem como, né? 15. Era assim que funcionava. Eu fiquei uma semana. E por que eu estou dando esses detalhes para vocês? Para vocês entenderem a mão de Deus lá atrás. Mesmo eu não sabendo o que estava acontecendo na minha vida. Eu comecei a treinar nesses dias, tinham muitos garotos lá, e era muito difícil. Eu jogava 5 minutos, já saía, já entrava outro, 5 minutos, aí eu falei, cara, não dá. E o meu pai me perguntou assim, filho, bem assim para mim, filho, você quer ir lá do outro lado? Quando eu falo do outro lado, era lá no Inter. Aí eu falei, eu digo, pai, não tem uma outra opção? Aí ele, não, porque aqui tá difícil, né? Você vem pra cá, você fica 5 minutos, 10 minutos. Aí eu falei, não, pai, vamos fazer o seguinte, vamos ficar mais 2 dias, a gente tem toda semana, se continuar assim, a gente vai lá do outro lado. O que nós vamos fazer? Só que aí, isso era numa quinta-feira, eu ia ficar mais ou menos assim de terça a terça. E chegou no final de semana, um frio em Porto Alegre, no domingo de manhã. Eu acabei ficando lá no centro de treinamento, onde era o antigo Estádio Olímpico. E o que aconteceu, gente? Eu estou lá dormindo, chega o supervisor e fala, olha, eu estou precisando de 2 meninos para completar a categoria acima. Na época a gente falava juniores, né? Hoje é sub-20, sub-15. Mas na época era juvenil, que era a minha categoria, e juniores. E o que aconteceu naquele momento? Eu saltei da cama, fui um dos primeiros, eu falei, eu vou. E fui para esse treino, treinar com os maiores. Jogadores que 2, 3 anos mais velhos. Só que nesse dia eu tive 50 minutos para treinar. Não 5 minutos nem 10 minutos. O que aconteceu? Acabou esse treino, o treinador da Sub-20 na época me chama e fala, cara, como é que é teu nome? Ele nem sabia meu nome. Falei, meu nome é Emerson, professor. Pega tuas coisas lá do juvenil, que a partir de hoje tu tá comigo aqui. Eu falei, como assim? Eu nem tô lá ainda. Eu estava em teste em uma semana. Ele falou, acabou, você não tá mais, você agora vem pra cá. Cara, imagina a minha felicidade, na época não tinha celular, né? Então a gente ia no orelhão. Você não vai entender o que é isso. A gente ia no orelhão para ligar para a família e dar a notícia. Só que o orelhão era muito longe, porque eu estava no centro de treinamento. Eu, naquela ansiedade, né, de falar para o meu pai, para minha mãe o que estava acontecendo e não estava entendendo nada. Como assim? Eu vim para fazer um teste, me deixava 5 minutos. Agora eu já estou numa categoria acima que o treinador me chamou. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a minha trajetória no Grêmio assim. Mas não acabaram as crises, tá? De asma. Eu continuei jogando e muitas vezes ficava sem treinar, ficava com esse problema. Continuei depois que eu subi para o profissional. Com 17 anos eu fiz o meu primeiro jogo como profissional. E com 18 anos eu tive uma lesão no meu joelho muito grave. Eu havia sido convocado para a seleção brasileira sub-20. Nós fomos campeões sul-americanos, ganhando da Argentina. A final. E quando eu voltei, fui fazer meu primeiro jogo como titular do profissional, no Campeonato Gaúcho. E fomos jogar contra um time chamado Brasil de Farroupilha. E nesse time tinha um cara
que ele me deu 5 entradas em 9 minutos. E eu acabei rompendo, tive a minha primeira lesão de ligamento no meu joelho, com 18 anos. Uma promessa, um cara que todo mundo via, esse menino vai ter futuro, esse menino, a nova revelação aqui da nossa base, e talvez estava acabando com um sonho, de um garoto de 18 anos com ligamento rompido. E quero lembrar para vocês uma outra coisa, que antes disso, eu tenho uma perna mais curta que a outra, 2 centímetros. Isso para um jogador de futebol custa muito. Tentaram colocar várias palmilhas, várias situações, eu nunca consegui jogar com nada, nunca tive uma dor nas costas. Difícil entender, né? Mas eu entendi, gente. Eu entendi o que aconteceu. Então, com 18 anos eu tive essa lesão, e muitas pessoas falando, principalmente o médico do clube, ele olhou e falou: cara, vocês vão ter que vender esse garoto quando ele voltar, porque ele não vai jogar mais que 5 anos quando ele voltar. Isso porque acredito que ele enxergava a minha perna mais curta, e a lesão foi na perna mais curta, e talvez ele disse: cara, a perna desse cara encurtou, mas era de nascença. E eu naquele momento, quando eu escutei que o médico disse: vendem esse garoto porque realmente vai ser difícil para ele continuar. E o que aconteceu? Eu fui vendido com 20 anos, numa época que ninguém vendia jogador com essa idade. Muito difícil sair do Brasil nessa idade, até porque a maioria dos jogadores que já jogavam na seleção, nós tínhamos um time que jogava no Brasil. Era da nossa cultura, Os nossos clubes eram muito fortes. É muito difícil realmente sair do Brasil, e com 20 anos, impossível. E eu recebi uma proposta do Bayer Leverkusen para ir para a Alemanha. E na época eu lembro que o presidente, ele não queria me vender, porque ele falou: cara, é muito novo, vamos aproveitar, vamos deixar mais ele aqui, ele vai valorizar mais também para o clube. Só que o médico disse: vende, que esse aí está acabado, esse aí não vai jogar mais. E me venderam. Eu com 20 anos fui para a Alemanha e só joguei mais 13 anos, gente. Só que tudo isso que eu estou contando para vocês são coisas que eu não entendia. Na minha cabeça, era da força do meu braço, da minha mente, da minha capacidade, tudo aquilo que eu poderia fazer. E eu, a cada desafio, o Emerson está superando, está passando por isso. Porque eu não tinha nenhum tipo de entendimento. Fiz a minha história toda na Europa, joguei no Bayer Leverkusen da Alemanha, para aqueles mais jovens. Depois eu fui para Roma eu fui para Juventus eu fui para o Real Madrid eu fui para o Milan, voltei para a Itália na época, e acabei a minha carreira com 3 meses no Santos. Aí eu tive uma lesão na tíbia e acabei realmente parando de jogar. Mas por que eu contei para vocês toda essa trajetória? Porque muitas vezes na minha vida as pessoas queriam me parar. As pessoas queriam fazer com que eu entendesse que eu não tinha condições, que eu não poderia chegar, que eu não poderia atingir meus sonhos. E eu tenho certeza que já aconteceu na vida de vocês, e talvez esteja acontecendo hoje. Muitos que vêm para cá, principalmente para os Estados Unidos, com o sonho americano, às vezes chega aqui, é frustrado por pessoas, é frustrado por inveja, muitas vezes, e a gente acaba desistindo de algo. Mas eu entendi que tudo isso aconteceu por um propósito. Como eu disse no início para vocês, para que eu estivesse aqui hoje falando de Deus, porque Deus permitiu que tudo isso acontecesse na minha vida. Como eu disse para vocês no início, o meu encontro com Deus, ele foi muito forte, porque eu estava perdendo a minha família. Deus restaurou meu casamento. Porque, por
uma certa vaidade, orgulho, de um cara que rodou o mundo, passou por todos os lugares desse mundo, esteve com pessoas que muitas pessoas pagam para estar com essas pessoas. O jogador de futebol, ele tem essa oportunidade, e às vezes muito rápida. Eu com 20 anos eu já estava jogando uma Copa do Mundo, estava lá com meu colega Gonçalves, na Copa de 98. Eu comecei com 14 para 15, 5 anos após eu estava batendo um pênalti contra a Holanda numa semifinal. Então é muito rápido às vezes o que acontece no futebol. E nós muitas vezes não estamos preparados para receber isso. E aí, a minha visão de hoje é se nós estamos preparados para viver no mundo que nós vivemos hoje. Porque no esporte, tudo que aconteceu na minha vida, como eu disse, eu sei que teve a mão de Deus a todo momento. A todo momento. Deus, ele me protegeu. Deus, ele me livrou de muitas coisas. Quando eu olho lá para trás, eu vejo os pequenos detalhes daquilo que Deus fez na minha vida. Por isso que eu sou muito grato à vida que eu tenho hoje com Deus. Porque eu entendi que não era sobre o Emerson, que não era sobre ser capitão da seleção brasileira, mas ele tinha que ter me colocado naquele lugar para ter autoridade de falar dele. Eu teria que estar naquela posição para poder ter portas abertas por onde eu passar. Isso tudo Deus permitiu porque Ele tem algo maior na minha vida, e não são os títulos que eu ganhei. Eu fiquei fora de uma Copa do Mundo, a Copa do Mundo de 2002, que o meu colega Cafu foi o que levantou a taça. Eu era o capitão daquele time. E muitas pessoas olhavam para mim e falavam: cara, você é muito azarado. Eu escutei muito isso. Eu falei: azarado? Não, não sou azarado não. Se Deus permitiu, porque era para acontecer.